Olá, eu sou a Virgínia, criadora do Speaking Brazilian. No vídeo passado, nós falamos sobre expressões de sobrevivência relacionadas a cumprimentos. Hoje, vamos estudar expressões relacionadas à língua e comunicação. As expressões que estudaremos hoje são muito úteis para usar em sala de aula, se você está fazendo um curso de português, por exemplo, ou para aqueles que estão viajando ao Brasil e querem dicas para se comunicar em português com os brasileiros. Para perguntar como se diz uma palavra em português, use a frase: como se diz tal palavra em português? Por exemplo, como se diz water em português? Water em português é água. Para perguntar como se escreve ou como se soletra uma palavra em português, use a frase como se escreve ou como se soletra tal palavra. Por exemplo, como se escreve água ou como se soletra água. Água escreve-se A-G-U-A, água. Para perguntar o significado de uma palavra em português, use a frase: o que significa tal palavra? Por exemplo, o que significa água? Água significa water em inglês. Para pedir para alguém repetir o que disse, use a frase: pode repetir, por favor? Ou poderia repetir, por favor? O uso do condicional poderia é uma forma mais educada de pedir a alguém para fazer o que você diz. Para pedir para alguém falar mais devagar, use a frase: pode falar mais devagar, por favor? Ou poderia falar mais devagar, por favor? Para comunicar que você entendeu ou não entendeu algo, use as frases: eu entendi ou eu não entendi. Em português, é muito comum não falar o pronome eu em começo de frases e falar apenas o verbo. Por exemplo, entendi ou não entendi. O uso da negação em português é muito simples. Basta adicionar a palavra não logo antes do verbo. Por exemplo, eu não entendi. Se você ainda não fala bem português e quer saber se alguém fala inglês, use as frases: eu não falo português. Você fala inglês? Note que não usamos um verbo auxiliar para fazer perguntas em português, como o do and does em inglês. Em português, mudamos apenas a entonação. Observe: você fala inglês? É uma afirmação. Você fala inglês? É uma pergunta. Vamos agora praticar a pronúncia dessas expressões. Eu vou falar cada expressão 3 vezes. Uma vez bem devagar e 2 vezes mais naturalmente. Repita depois de mim para praticar a sua pronúncia. Prontos? Como se diz water em português? Como se diz water em português? Como se diz water em português? Como se escreve água? Como se escreve água? Como se escreve água?
Como se soletra água? Como se soletra água? Como se soletra água? O que significa água? O que significa água? O que significa água? Poderia repetir, por favor? Poderia repetir, por favor? Poderia repetir, por favor? Poderia falar mais devagar, por favor? Poderia falar mais devagar, por favor? Poderia falar mais devagar, por favor? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não falo português. Eu não falo português. Eu não falo português. Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Muito bem! Assista a este vídeo pelo menos mais 2 vezes para assimilar o conteúdo e praticar a sua pronúncia. Deixe um comentário abaixo deste vídeo com as suas dúvidas ou sugestões para novos vídeos. E lembre-se de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Na próxima semana, vou publicar um novo vídeo com mais algumas expressões de sobrevivência em português. Obrigada por assistir a este vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!